Fala galera, eu sou o professor Rian e hoje é o nosso segundo encontro do nosso curso extensivo de língua portuguesa. Hoje nós vamos começar a falar sobre as classes gramaticais. A partir de agora a gente vai ver cada uma das classes gramaticais que fazem parte da nossa língua. Antes de qualquer coisa, é importante, então, situar vocês no que é o estudo de classes gramaticais. Lembrem-se que a primeira parte que a gente estuda no português é a fonética, porque, na verdade, antes da palavra ser escrita, ela é falada. E por isso que a gente estuda elementos fonéticos como fonema. Lembra que a gente vê exatamente a questão da identificação da vogal e da consoante, por isso a gente estuda encontros vocálicos, encontros consonantais, a questão dos dígrafos. Lembra quando você vê encontro vocálico, vê hiato, ditongo, tritongo? Pois é. Quando você joga essa palavra para o papel, você começa a ver os elementos que estruturam a palavra. Radical, prefixo, sufixo. Você já está entrando na morfologia, porque você está no processo de formação. Morfo é forma, logia é o estudo. Estudo da formação das palavras. E aí você também estuda os processos de formação, como derivação, composição e assim vai. Só que existe uma necessidade, a partir do momento que você constrói essas palavras, de organização delas em grupos. Afinal, cada uma delas desempenha um determinado papel. Esses grupos, essas classes, eu costumo fazer uma analogia com um gaveteiro. Quer ver? Vamos lá para o nosso slide? No estudo das classes gramaticais, nós temos 10 gavetas. Esse é meu gaveteiro. Ó. E cada uma delas guarda um determinado tipo de palavra. Eu tenho o substantivo, palavra que serve para dar nome. Adjetivo, palavra que caracteriza algo ou alguém. Eu tenho o artigo, palavra que define ou indefine o substantivo. O numeral, que serve para quantificar, ordenar, multiplicar, dividir. O pronome, palavra que acompanha ou substitui um nome, no caso o substantivo. Verbo, palavra que determina ação, estado, mudança de estado, fenômenos da natureza. Advérbio, termo modificador de outras classes gramaticais. Preposição e conjunção, que são dois conectivos. Mais à frente estudaremos a diferença entre eles. E a interjeição, palavra que estabelece uma ideia, uma expressão que passa uma determinada emoção, uma sensação. Essas são as 10 classes gramaticais. Cada uma delas mantém uma relação entre si. Como é que isso funciona? Eu tenho 10 classes gramaticais. Dentre essas 10 classes, o substantivo é a mais importante entre elas. Como eu posso afirmar isso? De todas as 10 classes gramaticais, 5, metade delas está diretamente relacionada ao substantivo. Quais são elas? Vai. O adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome, o verbo. Essas 5 classes gramaticais estão diretamente relacionadas ao substantivo. E, consequentemente, cada uma delas varia, concorda com o substantivo. Elas podem ser flexionadas. Por isso que essas 6 primeiras classes gramaticais são o que nós chamamos de palavras variáveis da língua portuguesa. Beleza? Então, elas são as palavras variáveis. Já o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição são as palavras chamadas de invariáveis. Correto? Então, nesse caso, nós temos as 10 classes gramaticais divididas em 2 grupos, das palavras variáveis e das invariáveis. Lembrando que aquelas que variam porque estão diretamente relacionadas ao substantivo e, consequentemente, concordam com ele. Correto? Então, para vocês entenderem a importância do substantivo dentro da língua portuguesa, você já vê como ela influencia outras palavras, o substantivo influencia outras palavras a concordar com ele. Vem para mim, vai. Nesse caso, vocês vão ver, eu estou fungando um pouquinho, estou meio gripado, mas isso não vai impedir que a gente evolua no nosso estudo, e é em cima exatamente do substantivo que a gente vai começar o nosso estudo de hoje. O que eu quero trabalhar com vocês é a classe gramatical substantivo, e ainda hoje a gente vai ver também o artigo. Vamos começar? Vai lá para o nosso slide, vamos lá? Galera, o que é o substantivo? Todas as palavras que nomeiam seres reais ou imaginários, concretos ou abstratos, são consideradas substantivos, ou seja, substantivo é a palavra que dá nome a coisas, seres e qualquer outro elemento, beleza? Tá aqui, ó, o substantivo é uma classe gramatical, logo é o objeto de estudo da morfologia, foi o que eu falei para vocês.
Morfologia é o estudo da formação das palavras e da sua classificação. Entretanto, dentro da oração, ele possui função sintática. Por isso, é importante entendê-la a partir desses dois prismas, ou seja, morfológico e sintático. Esse aspecto sintático nós veremos mais à frente, mas só para vocês entenderem. Se eu pego a palavra caneta é um substantivo, é um nome para ser dado a um objeto utilizado para escrever sobre superfícies lisas. Agora, quando eu pego a palavra caneta, essa mesma palavra pode desempenhar várias funções. Lembrando, a classe gramatical da palavra caneta é substantivo, mas ela pode desempenhar várias funções. Por exemplo, quando eu falo a caneta sumiu, veja que caneta aqui faz parte do sujeito da oração, é o núcleo do sujeito. Se eu falo, peguei a caneta, quem pega, pega alguma coisa. Caneta que faz parte do complemento do verbo pegar, é o núcleo do objeto direto. Agora, se eu falo que eu preciso da caneta, também é complemento de um verbo, só que nesse caso tem preposição, ele é núcleo do objeto indireto. Então vejam que a palavra caneta pode desempenhar várias funções. Vem aqui comigo, vem. Como eu falei, mais à frente a gente vai especificar o que são essas funções sintáticas. Quando eu falo em sujeito, objeto direto, objeto indireto, eu sei que você tem noção disso. Só que a questão toda é, a palavra caneta, ela tem uma classificação morfológica, que é substantivo. Afinal, é o nome dado a um objeto. Então, primeira coisa que vocês não podem confundir é qual é a diferença entre classe gramatical e função sintática. Classe gramatical é a classificação da palavra. Função sintática é a função que ela exerce dentro da oração. Ficou claro isso? Mais à frente, quando entrarmos no estudo de sintaxe, vocês vão ver todas essas diferenças. Beleza? O substantivo ele pode ser classificado em vários tipos. E a partir de agora eu quero mostrar para vocês exatamente quais são esses tipos de substantivo. Vamos a eles? Vamos para a tela. Os substantivos podem ser primitivos e derivados. Vamos lá, o que é um substantivo primitivo? Quando não são formados a partir de outra palavra, ou seja, o substantivo é primitivo quando a palavra, ela serve de base para a formação de outras palavras. Por exemplo, se eu pego aqui, tem a palavra pedra. A partir da palavra pedra, eu tenho muitas palavras derivadas da palavra pedra, também chamadas de palavras cognatas, lembra disso? Por exemplo, pedreiro, pedrada, pedrinha, apedrejar, pedreira. Vocês percebam que a base, o radical da palavra é pedre. E essa base, esse radical, se repete nas outras palavras. Pedre, 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 pedre. Mostrando que realmente essas palavras são derivadas. Essas palavras aqui são derivadas da palavra pedra. Tanto é que o outro tipo de classificação, palavra primitiva, substantivo primitivo, é aquele que não é formado a partir de outra palavra. Agora, os derivados, palavras que derivam, formadas a partir de outra palavra. Tá aqui, livro, livraria, vem da palavra livro. Veja que o radical é o mesmo. Pedrada vem de pedra. Aqui, meio radical. Camiseta vem de camisa. Camisa é a palavra primitiva. Então, entre palavras primitivas e derivadas, a diferença é: palavra primitiva é aquela que vai gerar outras palavras que são chamadas de derivadas dessas ditas primitivas, correto? Lembrando, venham comigo, vem. Quando a gente fala em palavras derivadas, quando a gente estuda a formação de palavras, lembra que palavras derivadas, lembra derivação prefixal, sufixal, você pode acrescentar elementos que precedem ou sucedem. São os afixos, lembram disso? Se eu pego a palavra pedra, veja, eu tenho esse azinho, que é a vogal temática que forma a palavra primitiva, mas eu posso botar pedrada, pedreira. Esses elementos que vêm depois do radical é o que nós chamamos de sufixo, porque eles sucedem o radical. Se eu, por exemplo, a palavra apedrejar, já tem um azinho precedendo o radical. Esse é o que nós chamamos de prefixo, beleza? Os dois são sufixos, beleza? Desculpa, são afixos. Repetindo, os afixos... Vamos para a tela, vou deixar mais claro isso para vocês. Vamos lá, vai.
Quando a gente fala em afixos, prefiro sempre escrever, eles podem ser de dois tipos. Os que precedem, chamados de prefixo, e os que sucedem, chamados de sufixo. Aqui, ó. Deixa eu ajudar vocês de uma maneira mais colorida. Ó, o azinho precedendo o radical pedra é o que a gente chama de prefixo. Agora, se a gente, vamos para outra corzinha bonitinha aqui, vamos usar um amarelão. Aqui, ó, eira. Aqui, ó, o eira. É o sufixo, né? Afixo que sucede, vem após o radical. Então, a gente tem dois tipos de afixos. E a partir daí, nós temos as palavras substantivos derivados, beleza? Volta para mim. Quando eu quero falar isso para vocês, eu estou classificando os tipos de substantivos, o primeiro grupo de substantivos são esses, os primitivos e os derivados. Só que existem muitas outras classificações. Vamos ao quadro? Vem comigo. Nós também temos os substantivos simples e compostos. Qual é a diferença entre eles? É a quantidade de radicais, de palavras que formam. Por exemplo, substantivos simples, nomes que possuem apenas uma palavra, ou seja, um radical. Chuva, água, flor, vejam que são todas formadas por um único radical. Agora, os substantivos compostos são aqueles formados por pelo menos duas palavras ou também dois radicais. Vejam, guarda-chuva, aguardente, beija-flor. Veja que a palavra guarda-chuva é formada por dois radicais. Guarda, do verbo guardar, e chuva. Aguardente é uma palavra composta por aglutinação, porque eu tenho a palavra água, aglutinada a palavra ardente, certo? Então, nesse caso, são duas palavras, ó, beija-flor. Então, vejam que eu tenho palavras compostas por mais de um radical. Outro grupo de palavras fundamental são os substantivos, classificação das palavras, tipos de substantivo, são os concretos e abstratos. E aí vem um probleminha, vem comigo, vem. Aí vem aquele conceito que você sabe que vem lá da época do primário, né? Quando você estudava lá com as tias cocota, né? As tias chegavam e falavam assim, o que é substantivo abstrato? Aquilo que você não pode pegar. Esquece isso, galera, você já sabe. O substantivo abstrato, na verdade, não é aquilo que eu posso pegar. Porque eu acho que quando a gente pensa em abstrato, é o contrário de concreto. E quando você pensa em concreto, ó, concreto, o palpável, né, que você pode pegar, não. O substantivo concreto é quando tem a sua existência independente de qualquer outro ser. Já o substantivo abstrato é aquele que depende de algo ou de alguém para existir. Por isso que a gente divide substantivos abstratos em três grupos. Três grupos básicos. Primeiro deles, os sentimentos. Obviamente, todo sentimento só vai existir se alguém sentir. Ele depende de alguém sentir para que exista. Então, qualquer sentimento, paixão, amor, ódio, saudade, né? Tudo isso é o quê? Substantivo abstrato. O segundo grupo são os substantivos derivados de verbos. Afinal, eu dependo de uma determinada ação para que aquilo exista. Então, por exemplo, se eu vou limpar a casa, eu vou fazer uma limpeza. Limpeza é um substantivo abstrato. Se eu necessito de alguma coisa, é porque eu tenho necessidade. Necessidade é um substantivo derivado do verbo necessitar. Ficou claro isso? Se eu gosto de alguma coisa, é porque eu tenho gosto. Cuidado, gosto e gosto. Lembra de homônimos? Essas duas palavras, gosto e gosto, são homônimos homógrafos, porque são escritos da mesma forma, mas não são pronunciados da mesma forma. Gosto e gosto. Ficou claro isso? Gosto é o substantivo derivado do verbo gostar. Beleza? Então, nesse caso, cuidado, hein? Cuidado. Segundo grupo, substantivos derivados de verbos. A diferença é muito pequena, por isso que muita gente acaba confundindo. Já o substantivo, o terceiro grupo de substantivo abstrato, são aqueles derivados de adjetivos. Por exemplo, se eu sou uma pessoa bela, é porque eu tenho beleza. Veja que a beleza só existe quando a pessoa tem, ou a coisa tem determinada característica, que é de ser belo. Se eu sou feio, eu tenho feiura. Se eu sou inteligente, eu tenho inteligência. Se eu sou rápido, eu tenho rapidez. Ou seja, os substantivos abstratos também podem derivar de adjetivos. Então, volta para a tela para vocês verem os grupos. Vamos lá. Substantivos concretos, quando sua existência é independente, ou seja, não precisa de algo ou de alguém para se manifestar. Mesa, lâmpada, luz. Ó, tenho certeza que muita gente acha que luz e ar são substantivos abstratos, porque não pode pegar. Esquece isso. A luz e o ar existem independente de qualquer outra coisa.
Já os abstratos são aqueles quando sua existência depende de algo ou de alguém. Veja, raiva, amor, lembra que raiva e amor são sentimentos. Limpeza, necessidade, são substantivos derivados de verbos. E beleza é um substantivo derivado de adjetivo, porque todos eles dependem de algo ou de alguém para existir. Ficou claro isso? Então, volta para mim de novo, vamos lá. Não confundam. Se você ficar ligado nesses 3 grupos, que grupos são esses? Vou repetir, hein? Se você quiser anotar. Aliás, volta para a tela, vou deixar anotadinho para vocês. Vamos lá? Ó, substantivos abstratos. Primeiro grupo. Sentimentos. Correto? Os sentimentos dependem de alguém para existir. 2. Substantivos derivados de verbos, ou seja, de uma determinada ação praticada por alguém. E o terceiro grupo são substantivos derivados de adjetivos, ou seja, eu preciso que algo ou alguém tenha determinada característica para que a coisa exista. É o caso aqui, ó. Raiva e amor se juntam ao grupo 1 dos sentimentos. Limpeza e necessidade é o grupo 2 de substantivos derivados de verbos. E beleza é um exemplo de substantivo derivado de adjetivo. Ficou claro isso? Fica mais fácil para vocês identificarem e perceberem de ter esse tipo de classificação. Então, não confundam mais, não misturem mais. A luz depende da lâmpada. Não, jamais a luz existe por si só, pelo amor de Deus. Nesse caso, a lâmpada gera uma luz artificial, correto? Parede, ar, não depende de ninguém para existir. Tudo isso independe de algo ou de alguém para existir, por isso que são substantivos concretos, beleza? Volta para mim, vai. Nesse caso, você não pode mais confundir isso. Essa classificação eu sei que mexe com a cabecinha de muita gente. Eu dou aula para concurso público, eu vejo muito adulto assim, caraca, ainda até hoje respondendo. Eu adoro quando eu estou dando aula, eu falo assim, no meio de uma turma gigante, está lá. E aí, pessoal, o que é substantivo abstrato? Aí, pessoal, o que não é concreto. O que é concreto? Aí a gente fica assim, se pegando. Esquece isso, a coisa é um pouquinho mais complexa. E é claro, então por que ensinaram para a gente errado, professor? Porque lá no início você não tinha maturidade para absorver esse conceito da forma como ele realmente é. Então as tias tentam sempre facilitar de uma determinada forma, pegando a coisa de uma maneira mais abrangente. Mas não é exatamente a maneira correta, certo? Beleza? Vamos para mais uma classificação dos substantivos. Os substantivos também podem ser classificados em comum e próprio. Substantivo comum, quando não especificam, pelo contrário, generalizam. Menino, escola, caneta, computador. Já o substantivo próprio são quando especificam, quando particularizam. E você sabe que a característica própria, específica, do substantivo próprio é a letra maiúscula. Está lá, Renata, Brasil, Flamengo, Guilherme. Veja que Renata é o nome de uma mulher. Brasil é o nome de um país. Flamengo é o nome de um bairro no Rio de Janeiro ou também de um clube de futebol, não é verdade? E Guilherme é o nome de um menino. Então, nesse caso, todos são nomes próprios que especificam algum grupo, beleza? Que particularizam algum elemento, certo? E a última classificação que nós temos dos substantivos são os substantivos coletivos. Eu adoro falar de substantivo coletivo porque, volta para cá, eu sempre falo que as pessoas no português, português é muito difícil, é muita coisa para decorar. E eu sei que muita coisa da ideia de decorar em relação à língua portuguesa começa com a listinha de coletivos que você recebe lá no primário, lá no Fundamental 1, quando você começa a decorar todos os coletivos, e eu até brinco com as pessoas. Gente, quantos coletivos? Eu fico assim, vamos lá, qual é o coletivo disso? A pessoa fala. Qual é o coletivo disso? A pessoa fala. Eu falei, gente, quantas vezes você já falou assim? Coletivo de chave. Não é molho? Ih, gente, perdi meu molho. Você não fala isso de jeito. Olha uma alcateia passando. Você não usa isso. Mas eu sei que está lá guardado na tua cabecinha. Por quê? Porque você foi obrigado a decorar para fazer alguma prova, não é verdade? Volta lá para o conceito, vai. Quando a gente pega coletivos, quando indicam coleção, conjunto de seres, desde que pertençam à mesma espécie. Fauna, está lá o exemplo, ó, grupo de animais, alcateia, de lobos, molho, chaves, esquadrilha de aviões, esquadra de navios. Então veja que é um grupo de coisas, de seres, o agrupamento de qualquer coisa chama-se substantivo coletivo. Volta para cá.
Pessoal, estamos encerrando a primeira parte desse nosso encontro, fechando com os tipos de substantivos. No próximo bloco, a gente vai ver como esses substantivos eles podem se flexionar. Lembrando que o substantivo é uma palavra variável e as outras palavras que se vinculam a ele vão variar de acordo com a sua flexão. Beleza? Vamos estudar! E aí, galera, vamos ao nosso segundo bloco. Segundo bloco, continuando falando sobre substantivo, vai falar agora sobre a flexão do substantivo. Como é que ele pode se flexionar. Vamos lá? Vamos para a tela. Primeiro slide diz o seguinte: flexão de gênero. De acordo com o gênero feminino e masculino das palavras substantivas, elas são classificadas em... Faz o seguinte, volta para mim. Quando a gente fala em flexão, eu esqueci de falar isso, é fundamental. Os substantivos, ele se flexiona de 3 maneiras. Em gênero, você sabe, masculino e feminino. Em número, singular e plural. E em grau, aumentativo e diminutivo. Quando a gente fala em flexão em gênero, a gente fala em substantivo masculino e feminino. Existem os substantivos biformes. Biformes, 2 formas. E nesse caso, você vai ter 2 possibilidades de biforme. Aquele que você muda somente a desinência, a terminação, como, por exemplo, professor, professora, amigo, amiga, e assim vai. E também aqueles que mudam completamente a palavra, lembra? Vaca, boi, não é isso? Bode, cabra. Nesse caso, nós temos substantivos biformes. 2 formas, uma para cada gênero, beleza? Volta lá para o conceito para você fixar. Substantivo biformes apresentam 2 formas, ou seja, uma para o masculino e outra para o feminino. Por exemplo, professor e professora, amigo e amiga, que são os 2 exemplos que eu dei. Podemos acrescentar aí também os exemplos que eu dei de boi, vaca, bode, cabra, entre outros, né? Alguns, porque tem gente que acha que é só botar o ar, né? Lembra que ator, o feminino é atora, né? Atriz, e assim vai. Então, só para a gente lembrar que são os substantivos biformes. Só que existem também os substantivos uniformes, e é aí que a gente tem muita dificuldade, por parte de alguns alunos, em diferenciar alguns dos substantivos uniformes. O que são substantivos uniformes, gente? Somente um termo específico dos gêneros. Serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Só que eles são divididos em 3 grupos. O primeiro deles são os substantivos epsenos. O que são os epsenos? Palavra que apresenta somente um gênero e refere-se aos animais. E o que vai diferenciá-los, galera? Os termos macho e fêmea. Foca, macho, e foca, fêmea. Não vai inventar que existe a foca e o foco, não, pelo amor de Deus, é outra palavra, né? Águia, macho, águia, fêmea. Elefante, macho, elefante, fêmea. Então, nesse caso, esses são os epsenos, é o primeiro grupo de substantivos uniformes. Só que existem 2 outros grupos, e esses aí muita gente confunde. Vamos lá? Palavra sobrecomum. Substantivo sobrecomum é palavra que apresenta somente um gênero e refere-se às pessoas. Galera, vem para cá, vem. Quando a gente fala assim, a criança, essa criança está perturbando. Quando eu falo essa criança, você sabe que a palavra criança é feminina. Mesmo sendo uma palavra feminina, ela se refere tanto ao menino quanto à menina. Concorda comigo? A vítima. A vítima foi encontrada próximo ao banco. Quando eu falo a vítima, você sabe que essa vítima pode ser tanto um homem quanto uma mulher. Tem muita gente que não sabe isso, mas, por exemplo, a palavra o cônjuge. Eu não posso chegar e falar assim, a minha cônjuge, é errado isso, porque o cônjuge é o esposo e a esposa, o marido e a esposa. Então, eu vou falar meu cônjuge, eu estou me referindo à minha esposa. Por mais que o termo seja masculino, ele vai se referir tanto ao marido quanto à esposa. Ficou claro isso? Eu não posso falar minha cônjuge. Eu não posso falar o criança se referindo ao menino. Então, nesse caso, volta lá para o quadro, vai. A criança, o termo você percebe que o artigo é feminino,
porque a palavra criança é feminina. A vítima. Não existe a cônjuge, tá, gente? É o cônjuge, que pode se referir tanto ao marido quanto à esposa, correto? Então, nesse caso, essas são as palavras sobrecomum. Já os comuns de dois gêneros, substantivo comum de dois gêneros, estaria, ó, termo que se refere aos dois gêneros, masculino e feminino, identificado por meio do determinante que o acompanha. Vem comigo, vai. Quando você fala em determinante, muita gente fala assim, quem determina é o artigo. Cuidado, quando a gente fala em artigo, a gente está restringindo demais. Se eu falar assim, o dentista, a dentista. Veja que a palavra dentista serve tanto para o homem quanto para a mulher, mas é diferente do sobrecomum, em que o artigo é sempre de um único gênero. Vai aquilo que a gente falou, a criança. Não vou falar a criança e o criança para diferenciar. No comum de dois gêneros é o determinante. Na maioria dos casos, a gente utiliza o artigo. Mas eu posso falar este dentista, esta dentista. Veja que eu utilizei um pronome demonstrativo para determinar, no caso, o gênero da pessoa. Beleza? A mesma coisa para... Tá aqui, peguei o exemplo do quadro. Artista. O artista, a artista. A palavra artista serve tanto para o homem quanto para a mulher. Mas há um elemento que pode diferenciar. Este artista, esta artista. Ficou claro isso? Isso pode ser feito por determinantes também, como a palavra, como um adjetivo, né? Artista maravilhoso e artista maravilhosa. Não é isso? Nesse caso, o adjetivo também vai determinar o gênero da pessoa. Então, sempre haverá um determinante, no caso dos comuns de dois gêneros, para determinar o gênero da pessoa. Ficou claro isso? Então, substantivos uniformes, epsenos, aqueles que são referentes a animais, diferenciados pelos termos macho e fêmea. Sobrecomum, que no caso é aquele que você identifica, a palavra que tem um único gênero, mesmo podendo se referir a qualquer, né, qualquer um dos sexos, masculino ou feminino, como foi o exemplo que eu dei para vocês de cônjuge, que sempre será uma palavra masculina, porém se refere aos dois gêneros. E palavras comuns de dois gêneros, que são aquelas marcadas por um determinante para você identificar a que gênero a pessoa se refere. Beleza? A que gênero ela pertence. Show? Agora, quando a gente fala em flexão de número, a gente está falando em singular e plural. Gente, classificação de palavras. Desculpa, flexão de palavras, de substantivos, em relação ao gênero, ao número, estou misturando tudo. Vamos lá para o quadro para não ficar fazendo essa confusão, porque a gente já está indo para a questão do número. Não, na verdade esqueci, tem uma parte fundamental a ser mencionada ainda no aspecto de gênero. Volta para cá, volta para cá. Gente, perdoem minha confusão. Eu já estava indo para a questão de gênero, mas a parte mais importante acerca de flexão de gênero, eu estava indo para número. A parte mais importante de falar de gênero, no que diz respeito à questão dos vestibulares, é exatamente palavras que mudam de sentido a partir do momento em que a palavra muda de gênero. Como assim, Rian? Muito simples. Quando a gente trabalha o conceito de polissemia, vai no sentido da palavra. Poli, muito. Semia vem de semântica, de sentido. Uma palavra polissêmica é quando ela tem muitos sentidos. Por exemplo, cabeça. Quando você fala a cabeça, você está falando de uma parte do ser humano, do corpo humano, correto? A parte do corpo. Agora, se eu falo que ele é o cabeça do grupo, ele é o quê? É o líder. É a cabeça pensante. É a pessoa que segue à frente daquele grupo. Concorda comigo? Veja que, nesse caso, a cabeça é a parte do grupo. É a parte do corpo. O cabeça é o líder do grupo. Veja que a mudança do gênero aí determinada pelo artigo fez com que a palavra modificasse o seu sentido. Vamos para os exemplos? Dá uma olhadinha no quadro, vai. Quando eu falo o cabeça, ele é o líder. Se eu falo a cabeça, é a parte do corpo humano. Quando eu falo em polissemia, só um minutinho, volta para cá, volta para cá. Quando eu falo em polissemia, veja que a palavra cabeça pode assumir outras possibilidades de sentido. Se eu falo que nós tivemos um papo cabeça, é porque a gente teve um papo inteligente. Veja que está vinculado à ideia de cabeça, inteligente. A cabeça do prego, concorda comigo que é o topo do prego? Nossa, chutei o chão, arrebentei a cabeça do dedão. Parte do topo, a parte, né? Maior.
Vejam que, nesse caso, a palavra cabeça, dentro de um mesmo campo semântico, ela pode ter várias possibilidades de uso. Ficou claro isso? Então, por isso que a gente chama isso de polissemia. Múltiplas possibilidades de sentido da palavra dentro do mesmo campo semântico. De utilização da palavra dentro do mesmo campo semântico. Quando a gente fala em relação à mudança de gênero, tem que tomar muito cuidado, porque já caíram em várias provas de vestibular assinale alternativa em que há um erro de utilização da palavra em relação ao seu gênero. Porque muita gente, cara, tem um exemplo que muita gente erra, a questão da palavra moral. Né? Ah, hoje eu acordei com a moral lá embaixo. Eu não acordei com a moral lá embaixo, eu acordei com o moral lá embaixo. Porque quando eu falo a moral, é a moral da história. Certo? A moral, aí é feminino. Eu estou com o moral lá embaixo. Dá uma olhadinha lá no seu slide, vai. Olha aqui o exemplo de moral, ó. O moral, acordei com ânimo lá embaixo. A moral é a moral da história, ó, disciplina filosófica. O capital, ó, o capital da nossa empresa, dinheiro. A capital do meu estado é a principal cidade. O cabeça do grupo é o líder. A cabeça é a parte do corpo. O rádio, só faltou um acentinho aqui, ó. Deixa eu botar bonitinho para não confundir. O que a gente faz? Muda a cor da caneta. Aqui, ó. O rádio. Aparelho receptor, elemento químico. Lembrando que o rádio é o aparelho. Ah, o meu radinho de pilha. O meu radinho de pilha. É o aparelho que recebe as ondas, né? O elemento químico, né? O rádio. Agora, vou voltar aqui para a minha canetinha vermelha para dar os nossos rabiscos. Vai. O rádio. Agora, a rádio é a estação emissora. A rádio que eu mais gosto de ouvir, cuidado para não confundir. O rádio é o aparelho. A rádio é a estação que emite as ondas, correto? A rádio. Tem quanta gente erra isso? Me vê 200 gramas de queijo. Galera, vem para cá, vem. Eu vejo muita gente falando, me vê 200 gramas. 200? A grama é o capim. O grama, a unidade de peso. Muita gente fala, me vê 200 gramas de mortadela. Vejo muita gente falando 200 gramas. 200 gramas. Correto? Então não confunda. Me vê 200 gramas, me vê 300 gramas. Isso está errado. Porque quando a gente fala a grama, a gente está falando do capim, do mato. Se a gente fala o grama, unidade de medida. Vai lá para o quadro novamente. Ó. O grama, unidade de massa. A grama é o capim. Então tem que tomar muito cuidado, porque algumas palavras, quando mudam de gênero, mudam também o seu significado. Agora, quando a gente fala em flexão de número, gente, flexão de número é muita coisa a ser estudada. Mas venham cá, vem. Muita gente confunde, por exemplo, plural de cidadão, né? Plural de leão. Você sabe, leões, cidadãos. Existem várias situações, e isso é uma lista de coisa a ser estudada. É muita situação. Eu hoje vou mostrar vários casos de flexão de número na parte dos exercícios, principalmente no que diz respeito à flexão de palavras compostas, ou seja, lembra dos substantivos compostos, aqueles que têm pelo menos 2 radicais? Então, na parte de exercício eu vou explorar isso, mas você sabe, quando a gente fala em flexão de número, a gente está falando em singular e plural. Quando eu falo em singular, a palavra designa uma única coisa, plural, mais de uma. Dá uma olhadinha no conceito, vai. Quando a gente fala em de acordo com o número do substantivo, eles são classificados em singular, palavra que designa uma única coisa, pessoa ou um grupo, por exemplo, bola e mulher, e plural, palavra que designa várias coisas, pessoas ou grupos, por exemplo, de bolas e mulheres. Normalmente, o plural é marcado pela desinência de número S, mas ela pode variar de acordo com a terminação do substantivo, correto? Já outro tipo de flexão muito conhecida é a flexão de grau. Galera, vem comigo, vem. Grau aumentativo, grau diminutivo. Lembre-se que as palavras, os substantivos podem variar de acordo com o tamanho da coisa, pequeno ou grande. E, inclusive, essa ideia de pequeno ou grande vai determinar classificação de grau. Por exemplo, aumentativo analítico e aumentativo sintético. Diminutivo, analítico e sintético. Como é que isso funciona? Vai para o quadro, vai. Flexão de grau. Aumentativo, palavra que indica o aumento do tamanho de algum ser ou alguma coisa.
Se é o aumento do tamanho, eu estou falando de aumentativo. Olha lá, ó, divide-se em analítico, substantivo acompanhado de um adjetivo que indica grandeza. Casa grande, o adjetivo grande, obviamente, determina o tamanho da casa. Agora, sintético, eu vou sintetizar numa única palavra o seu tamanho. Substantivo com acréscimo de um sufixo, indicador de aumentativo. Veja aqui, ó, em relação à palavra casa, eu botei o sufixo rão, casarão. Da mesma forma como você pode nariz, narigão, e assim vai. Nesse caso, eu acrescento um sufixo, sintetizando numa única palavra o grau dela. Então, nesse caso, ó, da mesma forma funciona com o diminutivo. Palavra que indica diminuição, obviamente, do tamanho de algum ser ou alguma coisa. Divide-se em analítico e sintético. O analítico, da mesma forma que o aumentativo, ele recebe um termo caracterizador, um adjetivo determinando o tamanho da casa, que seria uma casa pequena, por isso que é diminutivo. Já no sintético, eu recebo da mesma forma que o aumentativo, um sufixo determinando o seu tamanho, nesse caso, por ser diminutivo, a diminuição. Em relação à palavra casa, eu tenho a palavra casinha. Vejam que o sufixo inha determina, lembrando, casinha é derivado da palavra casa. Lembrando que a palavra casa tem como radical cais. Esse azinho é o que a gente chama de vogal temática. Quando eu pego o sufixo inha, eu determino que a palavra está no diminutivo, pois esse sufixo determina a ideia de diminuição da palavra original. Então, tenham bastante cuidado, porque a gente está falando em relação à flexão de substantivo, e nesse caso é flexão de grau. Venham comigo. Então, lembrem-se, substantivo pode se flexionar de 3 formas. Em relação ao gênero, masculino e feminino, lembrando que os gêneros podem ser, os substantivos em relação ao gênero, podem ser uniformes ou biformes. Lembrando que os uniformes são divididos em 3 grupos, que são os epicenos, os sobrecomuns e os comuns de 2 gêneros. Flexão de número, singular e plural. Tradicionalmente, a gente acrescenta uma desinência chamada desinência de número. Lá no caso da flexão de gênero, também a gente acrescenta tradicionalmente desinências aos substantivos biformes. A partir do masculino, você acrescenta a desinência de gênero para formar a palavra feminina. Já, a partir da palavra no singular, eu acrescento a desinência de número para determinar o plural. Já no caso da flexão de grau, eu posso fazer essa mudança da palavra em relação de 2 maneiras. Em relação ao seu tamanho. De maneira analítica, acrescentando um adjetivo, termo caracterizador, grande para aumentativo, pequena para diminutivo, ou utilizando sufixos para determinar aumentativo ou diminutivo. Ficou claro isso? Então, flexão de substantivos acontece dessa forma, o substantivo se flexiona de 3 maneiras. Lembrando que, vamos lá, quando a gente fala em palavras variáveis no português, quando eu apresentei lá o nosso gaveteiro, são 6 gavetas. Essas 6 gavetas, dessas 6, 5 estão diretamente vinculadas ao substantivo, lembra? Adjetivo, artigo, numeral, pronome e verbo. Essas palavras também vão se flexionar. Ah, Rian, todas se flexionam em gênero, número e grau? Não. Lembre que quando a gente fala em verbos, eles também podem se flexionar em quê? Tempo, modo, pessoa, beleza? Não acho que tudo que está vinculado ao substantivo vai se flexionar da mesma forma que ele. Tenham muito cuidado com isso. Sim, são todas palavras variáveis, mas elas podem variar de outras formas. Beleza? Então a gente está encerrando o nosso estudo de substantivo e vamos para o próximo bloco ver também a classe gramatical artigo. Vamos que vamos! E aí, galera, vamos a mais um assunto do nosso estudo. Agora a gente vai falar sobre artigo. O artigo, pode não parecer, ele tem muita importância na língua portuguesa. E, para isso, eu vou mostrar para vocês, porque é o seguinte, eu acho que muita gente, quando bate o olho no artigo,
Ah, são só 8 palavrinhas, ou os ais, umas palavrinhas curtas, pequenas, mas, gente, o artigo pode modificar uma informação. Eu sempre gosto de mostrar para os meus alunos o seguinte, quer ver? Vou à praia. Gosto de praia. Quando você fala que quem vai a, esse a é uma preposição. Quem gosta de, esse de é uma preposição. Quando eu falo que eu gosto de praia, você concorda comigo que eu gosto de qualquer praia? Sim ou não? Se eu falo que eu gosto da praia, a informação mudou. Porque nesse caso eu gosto de uma praia específica. Afinal, quando eu falo que eu gosto da praia, eu acrescentei à preposição de o artigo a. Artigo a que você sabe que é um artigo definido. Traduzindo, eu gosto de qualquer praia? Não, eu gosto da praia. Quando eu falo que eu vou à praia, muita gente fala, Rian, quem vai a e volta a dar. Gente, esquece essa coisa de decorar, entende? Se eu vou à praia, e nesse caso, a ocorrência de crase, uma vez que eu junto a preposição a ao artigo a, eu estou afirmando que eu vou a uma praia específica, uma vez que eu botei o artigo definido precedendo o substantivo praia. Então, vejam que nesse caso, o artigo modifica a informação. Porque se eu falo que eu gosto de praia, essa praia é qualquer praia. Agora, se eu gosto da praia, pela presença do artigo definido, eu estou especificando. Sim, o artigo é o modificador de uma informação. Quer ver você perceber isso? Se eu falo assim, o médico é homem. Quando eu falo médico é homem, eu estou afirmando que ele é do sexo masculino. Se eu falo o médico é um homem, um artigo indefinido, eu estou dizendo que ele é um homem qualquer. Agora eu falo o médico é o homem. Você concorda que estou dizendo que o médico é o cara? Veja que nesse caso eu tenho 3 frases diferentes. 3 frases informando coisas diferentes e o que está sendo modificado é a presença ou não de um artigo. O artigo é um recurso significativo. Ele pode modificar uma informação. Vamos ao conceito? Vamos para o quadro, vai. O artigo é uma palavra que se antepõe ao substantivo. Serve para determiná-lo. Essa determinação pode ser definida ou indefinida. É variável em gênero e número e dividido em artigo definido, esses determinam o substantivo com precisão, e artigo indefinido, esses determinam o substantivo com imprecisão. Veja, a revista publicou o escândalo. Não é qualquer revista, é a revista, aquela revista. Publicou o escândalo, é um escândalo específico. Agora, uma revista publicou um escândalo qualquer. Veja que, nesse caso, a minha intenção não é nem determinar qual é a revista, nem qual é o escândalo. Nesse caso, eu estou apresentando a informação com imprecisão. Então, vejam que, nesse caso, tanto o artigo, tanto definido quanto indefinido, fazem com que as duas informações, as duas frases, apresentem informações diferentes, correto? Bom, o mais importante aí, voltem para mim, vai, é você entender exatamente que o artigo pode modificar o sentido de uma informação, como eu dei para vocês o exemplo do ser homem, um homem ou o homem. Veja que é o artigo que está modificando a informação vinculada à palavra a que ele está conectado, beleza? Vamos voltar para o slide, vai. Quando a gente fala em relação à questão de determinação, se eu falo, como eu estava falando para vocês, ó, gosto, quem gosta, gosta de. Nesse caso, veja que eu gosto de alguma coisa. Se eu falo que eu gosto de praia, essa praia é qualquer praia. Mas se for a praia, veja que esse a, que precede o substantivo praia, está determinando. A fusão desse de, preposição do verbo gostar, com o artigo de praia, faz com que nós tenhamos gosto da praia. Ou seja, eu gosto de uma praia específica. Agora, se eu gosto de praia sem qualquer tipo de determinação, nesse caso por meio do artigo, essa praia é uma praia qualquer. Então, vejam que é fundamental a gente entender o funcionamento do artigo. Vejam também um detalhe fundamental que é o seguinte: como os substantivos podem ser explorados. Vamos lá, primeira coisa, os substantivos, os artigos. Primeira regra, o artigo anteposto pode substantivar qualquer palavra, ou seja, qualquer palavra precedida de um artigo será substantivada. Vamos lá? Não quero ouvir um não como resposta. Gente, não, tradicionalmente, é um advérbio. Um advérbio de negação. Só que, nesse caso, veja que ele está precedido do artigo um. Um não.
Esse um, nesse caso, é o artigo indefinido que substantivou o advérbio não. Nesse caso, eu não quero ver o quê? Uma resposta negativa. Veja que a palavra não está sendo utilizada com outro sentido. O não significa a resposta negativa. Então, nesse caso, o advérbio passa a ser, nesta frase, um substantivo. Correto? Por exemplo, eu pego a palavra andar. Você sabe que andar é um verbo, correto? No entanto, se eu falar assim, ó, o andar dele é estranho. Quando eu falo que o andar dele é estranho, estou falando do modo de andar, a maneira de andar. Veja que, nesse caso, por ser precedido do artigo o verbo andar se tornou o quê? Um substantivo. Correto? Se eu falo assim, velho, velho, todos sabem que é uma característica, é um adjetivo. No entanto, se eu dissesse assim, o velho morreu, veja que por estar precedido de um artigo, esse substantivo velho, ele virou a pessoa idosa, não é isso? Ó, substantivo. Então, qualquer palavra precedida de artigo torna-se um substantivo. Segunda informação fundamental, os artigos podem aparecer combinados com preposições. Na verdade, quando a gente fala em combinação, a gente tem dois processos de fusão entre preposição e artigo. Um deles é o seguinte, se eu pego a preposição a, quem vai a algum lugar. Vou botar aqui, a preposição. E uno ao artigo o, a junção desses dois elementos gera a palavra ao. Nesse caso, quando eu fundir essas duas palavras numa só, não há qualquer tipo de perda fonética entre elas. Nesse caso, nós chamamos isso de combinação. Correto? No entanto, existem fusões entre preposição e artigo em que geram perdas. Por exemplo, se eu pego a preposição de e uno a ela o artigo a, vocês sabem que isso vai gerar o quê? Na. Não é isso? Essa fusão... Perdão. Na jamais é da. Viajei. O na já vou até adiantar. Ó, em preposição mais a. Perdão pela confusão. Aí sim é na. De qualquer forma, nos dois casos, não houve perda fonética. Vejam. D mais A, houve a perda desse E. Em mais A, esse em virou o N. Nesse caso, nós temos o que nós chamamos de contração. Beleza? A contração é a fusão dos dois elementos da preposição com o artigo, né? Normalmente, não somente com o artigo, tá? Porque se, por exemplo, vou até botar um asterisco aqui embaixo, se eu pego em preposição, mas o pronome demonstrativo, né, esta, você sabe que gera a palavra nesta. Então, a contração não se restringe à fusão entre preposição mais artigo. Contração é a fusão de preposição com outro elemento, com a perda fonética. Um outro caso de fusão interessante que muita gente já conhece é a fusão da preposição a com o artigo a. Nós também teremos aí uma contração. Só que essa contração será marcada pela presença do acento grave. Lembrando, este acento chama-se grave. A fusão desses dois elementos chama-se crase. Tem muita gente que chama o acento de crase. Ah, põe a crase, coloca a crase. Não, crase é a fusão dos dois as num só. Ou seja, a crase é um exemplo de contração, porque é a perda fonética, correto? E essa fusão nós chamamos de crase, marcada pelo acento chamado grave. Então, grave é o nome do acento indicativo do fenômeno da crase, que é uma contração. Ficou claro isso? Então, sim, os artigos podem aparecer combinados com preposições. Olha só que interessante. Estava numa cidade grande. Numa, em, quem está em uma cidade grande. Então, eu estou tendo a fusão entre a preposição em e o artigo indefinido uma. Beleza? Volta para cá.
É importante você saber exatamente como é que isso funciona, justamente porque, por exemplo, muita gente não sabe que essas fusões são possíveis. Inclusive, eu vou até sair um pouquinho da questão do artigo e falar onde você está, né? Aonde você vai. Esse aonde é a fusão do a, preposição, com o termo onde, aonde. Da mesma forma, indicando ideia de movimento, aonde você vai, porque quem vai, vai aonde você vai. Da mesma forma que você pode fundir o onde com a preposição de, dando ideia de origem. De onde você veio? Então, eu posso falar de onde você veio. Pode ter essa fusão também. Então, em várias situações do português, eu tenho contração de termos gerando uma única palavra, como acontece com a preposição e o artigo. Beleza? Vamos a mais uma informação fundamental acerca de artigo. Vamos lá? Vamos para o slide. Quando o artigo indefinido aparece anteposto a um numeral, indica a quantidade próxima. Escrevi uns 4 artigos sobre o aquecimento global. Uns 4 artigos quer dizer que eu não sei exatamente quantos são, indica uma quantidade próxima, cerca de 4 artigos, eu não estou determinando com precisão. Eu acredito que sejam 4. Quando eu falei uns 4 é porque eu não posso afirmar isso com precisão. Outra coisa importante a ser mencionada em relação a numeral é o seguinte. Um livro. Rian, esse é numeral ou artigo? Você só vai identificar dentro de um contexto. Se eu falo, comprei um livro, a minha intenção é dizer que eu comprei um livro qualquer. Esse é o artigo. Claro que isso pode mudar se alguém perguntar, Rian, quantas coisas você comprou no shopping hoje? Ah, eu comprei um livro. Veja que nesse contexto a minha intenção é determinar a quantidade. Aí nesse contexto, passa a ser o quê? Numeral. Beleza? Voltem para mim, é mais fácil vocês perceberem isso quando eu explicar. De novo, na frase, comprei um livro. Se eu colocar isso sem um contexto, a minha intenção é dizer que eu comprei um livro, independente de que livro seja esse. Então, sem o contexto, esse é um artigo indefinido. Agora, dentro de um contexto, como eu acabei de citar, Rian, você sempre que vai ao shopping compra um monte de coisa. O que você comprou hoje? Quantas coisas você comprou hoje no shopping? Calma, gente, eu só comprei um livro. Nesse caso, o que eu estou fazendo? Estou quantificando, só comprei um livro. Então, nesse caso, eu estou quantificando as coisas que eu comprei. Beleza? Agora, se eu já escrevo, volta lá para o slide, vai. Comprei um livro e 3 revistas, a minha intenção explícita é que, gente, quantificar. Então, esse é um numeral, correto? Tem que tomar cuidado, tem que ver o contexto em que isso está inserido, certo? Outra informação importante, não é aceitável o uso do artigo depois do pronome relativo cujo e suas flexões. Vejam só. A flor cujas pétalas caíram morreu. Veja, gente, que o pronome cujas, ele é variável. Eu já vi muita gente falando assim, ó. A flor cujo as pétalas... não rola. Vamos riscar isso aqui com uma coisinha... Não pode. Não pode jamais. Queridos, vejam, o pronome cujo é variável justamente pelo seguinte, vamos lá? Cujas é um pronome relativo. E como qualquer pronome relativo nominator, ele mantém relação com o termo anterior. E essa relação desse pronome relativo estabelece uma relação de posse. Afinal, de quem são essas pétalas? Não pertencem à flor? As pétalas são da flor. Então, sempre que vocês perceberem pronome cujas na frase, é porque ele estará entre 2 termos que possuem entre si uma ideia, uma relação de posse. Beleza? As pétalas pertencem à flor. Mesmo como qualquer pronome relativo, mesmo se referindo ao termo anterior, a concordância do cujo se dá com o termo posterior. Então, veja que ele está no feminino plural, concordando com quem? Com pétalas. Percebeu isso? De novo, ele se refere ao termo anterior, mas concorda com o termo posterior. Então, se ele já concorda com o termo... Eu tenho, ó, cujo, cuja, cujos e cujas.
correto? Eles já se flexionam de acordo com o termo que vem logo depois. Então, o pronome relativo cujo não admite a presença do artigo. Ó, não é aceitável o uso do artigo depois do pronome relativo cujo e suas flexões, beleza? Mais uma informação fundamental acerca de artigo. Agora, um outro caso que cai e muito, muito em provas de vestibular é o seguinte. O artigo definido pode ou não ser usado depois do pronome indefinido todo. O pronome indefinido todo pode ou não ter o artigo. Quando o artigo é utilizado, a ideia é de totalidade. Quando é omitido, o sentido é de qualquer. Vamos ver qual é a diferença. Vamos lá? Exemplos. Aos domingos, leio todo o jornal. Quando eu falo que aos domingos leio todo o jornal, eu estou falando que eu leio... calma aí. Eu leio o jornal inteiro. Por completo. Beleza? Todo o jornal quer dizer jornal inteiro. Agora, quando eu falo todo jornal traz noticiário político. Todo jornal quer dizer o quê? Fala. Qualquer jornal. Beleza? Se eu falo assim, ó, todo o país... Opa, deixa eu tirar aqui. Todo o país está envolvido no caso. Todo país deveria se envolver no caso. Todo o país é o país inteiro. Todo país, qualquer país. Então, não confundam todo o e todo. Quando o pronome indefinido todo vier acompanhado imediatamente após a sua presença o artigo definido, significa a ideia de totalidade. Está aqui, ó, totalidade. Já, se ele vier sozinho, sem o artigo, ele é puramente um pronome indefinido, quer dizer qualquer. Galera, se é qualquer, veja, não tem qualquer elemento que especifique, é qualquer país, qualquer jornal, mantendo a ideia de indefinição, por isso que ele é chamado de pronome o quê? Fala. Indefinido. Ou seja, volta para cá. Vejam que o artigo tem muita informação que pode ser cobrada na sua prova. É fundamental que vocês identifiquem os papéis que o artigo pode apresentar. Coisas que ele faz, ele tem um poder, ele tem poder. Afinal, vamos lá. Da mesma forma que o artigo, ele concorda, ele se flexiona de acordo com o substantivo, qualquer outra palavra que for precedida de artigo vai ser substantivada. Então, primeiro conceito, artigo é a palavra que define ou indefine o substantivo. E qualquer palavra que o receba, que seja precedida, né? Ah, uma coisa interessante, por exemplo, a palavra porquê. Lembra que a gente sempre fala, caraca, porquê? Tem porquê junto, porquê separado, porquê com acento, porquê sem acento. Eu quero saber o porquê de você ter vindo. Veja que nesse caso, quando é precedida de artigo, a palavra porquê tem que ser substantivo. Mas nesse caso, ele será acentuado com o acento circunflexo. Ele receberá o acento circunflexo. O porquê, junto com o acento, é substantivo. Quero saber o porquê de você ter feito isso, o motivo de você ter feito isso. Então vejam que realmente qualquer palavra precedida de artigo é substantivada. E assim vai. Lembrando de todas as regras que vocês não podem esquecer acerca do artigo. Não somente regra, mas como ele pode também modificar uma informação. Inclusive acerca daquilo que a gente viu sobre o gênero dos substantivos. Lembra? O cabeça, a cabeça. O moral, a moral. Ou seja, se você acha que o artigo não tem importância, você está muito equivocado. Beleza? Galera, estamos encerrando a parte de teoria do nosso curso de hoje e daqui a pouco a gente vem com exercícios. Vamos estudar?